Pessoal, um dos exemplos que os alunos mais gostam em sala de aula é quando eu faço lá uma meta e realizado, um velocímetro e um KPI, Key Performance Indicator do Power BI. Essa meta e realizado pode ser em função do vendedor, do consultor, da loja, do mês, tá? Claro, lá em sala de aula ou no Power BI das Galáxias, da Hotmart, eu faço isso mais complexo. Aqui eu vou pegar dia 1 a C8, ó. Beleza? Peguei aqui dia 1 a C8 e vou dar um Ctrl C. Copiar. Dia 1 até C8. E aí aqui no Power BI, página inicial, inserir dados, ó. Esse página inicial inserir dados é uma das maneiras, não é a melhor nem a mais dinâmica, tá? De você colar, trazer dados do Excel para cá, para o Power BI, página inicial inserir dados. Ah, Léo, tem outras maneiras? Tem, como eu ensino lá no Power BI das Galáxias, ou mesmo no vídeo free que eu fiz, tá? Ó, de tabela dinâmica no Excel e no Power BI, eu usei outra maneira, tá? De trazer dados para cá. Ctrl V, ó. Vou chamar isso aqui de TBL, realizado, underline meta. Tudo bem até aqui, senhores? Ctrl C, Ctrl V, ó. Em sala de aula eu clico no editar para fazer o ETL. Aqui, vídeo rápido, a gente vai clicar em carregar para ir direto ao objetivo, tá? Aí aqui eu vou clicar no segundo ícone, ó, exibição de dados. Então deixa ele trazer para cá, ótimo. Segundo ícone, exibição de dados, ó. E aqui nesse segundo ícone eu vou clicar na meta e vou formatar como moeda. Não é? Lá no treinamento eu falo, enfatizo que formatação não tem nada a ver com tipo de dado. Aqui a gente está formatando, ó, com a letra P de Português Brasil, certinho aqui. Fazer isso também para o realizado, ó. Tá, ó, moeda, duas casas decimais, ó. E se ele colocar dólar, Português Brasil. E aí, tá, então aqui, ó, formatamos um por um, né? Ele ainda não deixa formatar os dois de uma vez só. E aí aqui, pessoal, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer os relatórios. Então vou clicar aqui no primeiro ícone, ó, relatório. E nesse ícone de relatório, vou clicar na página, clicar no pincel, tela de fundo, vou colocar um azul claro, ó, sem transparência, mas você pode também inserir imagens, pode ir lá em mais cores, colocar a cor que você preferir, tá? E quem gosta dessa minha didática, qual é a dica? Faça um treinamento completo lá da Hotmart, Power BI das Galáxias. Vale a pena. Hoje em dia, o melhor investimento é em quê? Conhecimento, né? O mercado, ele reage, né, a quem tem conhecimento. Eu posso falar isso, né? Eu vivo disso. Então, vamos lá, ó. Página inicial, já ok, ó. E aí vamos colocar aqui uma visualização de tabela, ó, tá? No vídeo anterior, a gente fez uma visualização de matriz. Matriz é esse carinha aqui do lado. Matriz, eu comentei o quê? Que é o que mais lembra a tabela dinâmica do Excel. Porque matriz você usa linhas e colunas. Aqui na tabela você só vai usar colunas, tá? Ó.
E aí eu vou clicar aqui no consultor, na meta e no realizado, ó. Então tô lá com uma visualização de tabela com essas 3 colunas, ok? Eu quero mudar esse cabeçalho. Ou você clica aqui na setinha, renomear, ou você dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Então aqui, ó, 1, 2, chamar isso aqui de meta, 1, 2, chamar isso aqui de realizado, ó. E vou lá no pincel, pegar a minha tabela, predefinição de estilo. Vou colocar, ó, linhas do cabeçalho em negrito que pisca. Com a tabela selecionada. O maior índice de erros aqui não está com a tabela selecionada, tá? Ó, vai lá, visual, ó, predefinição de estilo. Aí vou vir aqui valores, tá 10, vou colocar 27, ó. Sim ou não? Valores aqui no pincel, visual, coloquei 27. Aí vou vir aqui, cabeçalhos da coluna, ó. Cabeçalhos da coluna, vou colocar 27 e centralizado, ó. Então lá no pincel, visual, cabeçalhos da coluna, 27 e centralizado. Certinho? Até aqui, people? Sim ou não? Tudo bem? Everybody? Beleza. Se funcionou até aqui, vamos além, tá? Ó, vou aumentar aqui a minha tabela. E aí tá lá, a tabela já tá lá com os dados que trouxemos do Excel, tá? Vou clicar na página visualização indicador, ó. Essa aqui, se você clicar errado, Ctrl Z, ou clica lá na setinha para ele desfazer a última ação. Então pedi aqui um velocímetro com uma visualização de velocímetro, que na verdade ele chama de indicador, mas popularmente falando, o pessoal chama isso aqui de velocímetro. Tudo bem até aqui, people? Sim ou não? Então vai lá, ó, com uma visualização de velocímetro selecionada, o que eu falo em sala de aula? Sempre olhem o que ele está pedindo para cada visualização. Então o valor vai ser o realizado, ó. A meta vai ser o valor de destino, que é o target. Ok? Outra coisa que eu falo em sala de aula é o quê? Outra coisa que eu falo em sala de aula é que o Power BI, qualquer clique, ele interage. Então, se eu clicar no consultor 01, ó, ele vai dar a realidade do 01, no 02, ó, legal isso aqui, hein? Qualquer clique ele interage. Vou vir aqui no velocímetro, pincel, tudo que tiver no pincel é o que? Formatação ou design do visual que está clicado, ó. E aí vou colocar aqui, olha, geral, efeitos, ó. Eu quero uma cor de fundo preto, ó. Sim ou não? Tela de fundo aqui no pincel, coloquei um black, ok? Aí vai lá, ó, pode colocar aqui, ó, pode colocar aqui, o que é que eu ensino lá em sala de aula? Em sala de aula eu ensino o
seguinte, a gente pode criar, vou além, querem ir além? Então eu vou aqui em geral, ó, geral, vou tirar o título para ganhar espaço e vou além, vou clicar com o botão direito em realizado meta, botão direito, beleza? Botão direito e nova medida, ó, botão direito, nova medida. Sim ou não? Aqui com o botão direito, nova medida, a gente vai fazer o que, people? Vamos criar uma medida DAX, ó, que a gente vai querer fazer uma formatação condicional. Eu vou dizer para ele aqui, ó, colocar aqui, ó, meta, o nome da medida vai ser meta realizada, meta atingida, vai, meta atingida, igual a C, que é o if. O DAX, o que é que eu falo em sala de aula? Tanto faz maiúsculas ou minúscula. Se da TBL realizado, ó, se a soma, vai lá, a soma da TBL realizado for maior igual a TBL realizado meta, a soma da TBL realizado meta, tá? Lá no treinamento a gente explora esses DAX aqui bem mais a fundo, tá? E o que é que eu falo em sala de aula? Cuidado com os parênteses, ó. O maior índice de erro está nos parênteses. E a grande dica aqui, pessoal, das funções DAX é seguir a lista de argumentos, ó. Então o meu aqui é vírgula, dessa máquina, desse notebook. Não vou colocar ponto e vírgula. Então, ó, ele já foi para o C verdadeiro, ó, igual lá no Excel. Muito bom. Então, quando segue, qual a principal habilidade que você pode ter no Excel lá? Fundamentos. Seguir a lista de argumentos. Aqui no DAX também. Isso dá uma segurança. Ele está no C verdadeiro, ó. Ah, se for verdadeiro, olha, eu vou usar até uma lógica do Excel, tá? O Excel coloca 0 para verdadeiro e 1 para falso. Ou é o contrário, ele coloca 1 para verdadeiro e 0 para falso. Então vou seguir a lógica do Excel, ó, das funções lá do Excel, do PROC-V, não é isso? Ó. Coloquei 1, tô colocando aqui, ó, tô fazendo um indicador interno, ó. Sempre olhem a lista de argumentos, ó. Então tô colocando 1 se ele bateu a meta, sim ou não? 1 se ele bateu a meta e 0 se ele não bateu a meta. Tudo bem, tô criando uma lógica. Ok? Até aqui, people? E aí a gente vai fazer agora uma formatação condicional em função dessa lógica. Pode ser? Então vai lá, ó, bora fazer uma formatação condicional em função dessa lógica. Olha que legal. Vou vir aqui, ó, vou fechar parênteses, vou dar Enter e vou vir aqui no meu, clicar nesse ícone do lado esquerdo, ó. Clica lá no pincel, vai no velocímetro, clicou no pincel, velocímetro, cores. O que é que eu falo em sala de aula? Toda vez, ó, você pode formatar condicionalmente, ó, essas 4 cores. Cor do valor do balão. Vamos começar por aqui, ó. O que é que eu falo em sala de aula? Toda vez que tiver aquele FX ali, tá? Quer dizer que você pode colocar uma formatação condicional. Isso não tem na apostila da Impacta. Era para ter, tá? Mas, ok, o foco aqui não é a apostila da Impacta atual, né? Acho que é a próxima que eles vão atualizar. Né, eu já ensino lá há 16 anos aqui na Paulista. Bora focar aqui. Então vamos lá. Teve FX ali, ó, cor do preenchimento.
E aí eu vou colocar aqui uma regra. Olha, eu vou ali no valor do campo. Ó. Bora ver se funciona. O valor do campo, ó, pela medida, qual foi a medida que a gente criou? Meta atingida. Ó, pela medida meta atingida. Ele não aceita. Aqui vai ser uma regra. Ah, beleza. Regra em função da medida meta atingida. Se for igual, é isso que a gente colocou? Se for igual a 1, é porque ele bateu a meta. Então vai ficar mais cores, ó. Verde. Sim ou não? Na prática, você usa o RGB, ó. Usa lá a tonalidade exata do verde que você quer. Dá um OK, ó. E aí adicionar nova regra. Adiciona a nova regra. E aqui eu vou colocar, olha, se for igual a 0, coloque um mais cores, ó, um vermelho. Isso daqui ele vai aplicar para quem? Para a cor do preenchimento, ó, lá do velocímetro. Sim ou não? Vai lá, ó, clica numa pessoa que bateu a meta, vai ficar verde. Clica numa pessoa que não bateu, vai ficar vermelho. Isso também eu enfatizo em sala de aula. Ele fica, a qualquer clique, o Power BI filtra. Isso é um padrão do Power BI. Ah, Léo, eu posso aplicar essas cores e mais? Pode, ó. Clica lá no velocímetro. Essa mesma regra, você pode vir em rótulo de dados, ó. Para quem não funcionou, vejam aqui, ó. Vou fazer em rótulo de dados. Tá lá FX, ó. Teve FX, pode fazer o quê? Formatação condicional. A mesma regra. Qual é a regra aqui, senhores? Regra em função de quê? Em função da meta atingida, ó, se for igual. Né? Então, em função daquela medida que a gente criou. 1 é porque ele bateu a meta. Essa lógica que a gente criou? Sim ou não? E aí vai lá, 1 ele bateu a meta. Nova regra, ó. E se for igual a 0, é o falso do Excel, né? Lá no PROC-V, ó. Aqui é que ele não bateu a meta. Mais cores. Isso não é só no PROC-V. Qualquer função do Excel, 0 é falso, 1 é verdadeiro, tá? Estou usando essa lógica aqui para nossa meta. Sim ou não? É essa regra de formatação condicional, ó. Eu vou fazer para todos eles a mesma regra. Beleza? Hoje em dia, olha, colocou verde aqui, ó, nos rótulos. Hoje em dia a apresentação é tudo, não é isso? E aí vou vir aqui, ó, de novo. Indicador selecionado, já fiz aqui cores, rótulo de dados. O que é que eu falo aqui em sala de aula? Pessoal, se vai usar a formatação condicional, usa nesses 4, ó. Ah, legal. Então o próximo aqui é o rótulo de destino. Rótulo de destino, apareceu ali FX, ó. Clica no FX, regras, não é isso? Qual vai ser a regra aqui? Ó? Meta atingida, ó. Qual é a lógica que a gente criou? Se for igual a 0, vai lá, podia começar pelo 0, vou começar pelo 1 aqui, como os outros. O 1 é porque ele bateu a meta. Se ele bateu a meta, é um verde. Estava aplicando a mesma regra. Ó. Nova regra, 0. 0 se ele não bateu a meta. Se ele não bateu a meta, é o que, senhores? Mais cores, ó. É um vermelho. Sim ou não? Vai lá, ó. Dá o OK, ó. Quer dizer, o Power BI chegando. Esse é o rótulo de destino. Falta só um aqui, ó, o valor do balão. O valor do balão apareceu FX lá, quer dizer o que o FX, senhores? Você pode fazer uma formatação condicional. Qual vai ser ela? Mesma regra. Qual é a regra que a gente está utilizando? Qual é a lógica? A gente fez uma medida, meta atingida para isso. Ó. Se for igual a 1,
a lógica que a gente criou é que ele bateu a meta. Então, mais cores é um verde. E aí, nova regra, ó, se for igual. Então, de tanto fazer, chega uma hora que você aprende, né? Ó, porque a gente repetiu a mesma regra várias vezes. Lembrando que a tonalidade do verde e do vermelho você pode usar o RGB para ficar exatamente igual. Você vai lá em mais cores, digita o RGB. Tudo bem até aqui, senhores? Vou dar o OK, ó. E agora lá na tabela, clica em um, ó, que bateu a meta, um que não bateu, ó. Vê se vai ficar verde e vermelho, ó. Você vai notar que esse ponteirozinho aqui do target, da meta, ele está sambando na tela, né? Ó, ele está sambando. Ah, professor, posso formatar esse ponteiro? Pode, vai lá, ó. Vê aí qual é a opção, tem que fuçar, beleza? Tem que fuçar, mas bora focar aqui, vai. O ponteiro, ele está sambando na tela. Então, numa turma presencial, antes da pandemia, presencial aqui na Impacta Paulista, botão direito, nova medida. Teve um aluno do Shoptime, tá? Que ele deu a dica que eu uso até hoje. Qual é a dica que ele deu? Olha, cria lá uma medida, valor máximo. Esse valor máximo vai ser o quê? Esse valor máximo vai ser igual a soma da meta vezes 2. Então, o valor máximo, a nova medida, valor máximo, façam aí, ó, cuidado com parênteses. O valor máximo vai ser a soma da meta vezes 2. E aí, ó, você vai lá, pode dar um Enter, ó. Clica lá no velocímetro, clicou no velocímetro, clica aqui do lado esquerdo do pincel, ó. E aí você vai arrastar essa medida valor máximo para o valor máximo. Ah, então, ó, peguei essa medida valor máximo, que é a meta vezes 2, e trouxe para cá. É claro que lá no treinamento a gente detalha muito mais, tá? A gente faz o que lá no treinamento para detalhar? A gente cria uma tabela chamada medidas. Quer dizer, uma vez que já tem duas medidas aqui, a boa prática é criar uma tabela, né? Ok, ó. E aí, ó, qual foi a vantagem de ter trazido o valor máximo para o dobro da meta? Saiu do automático dele. Não é mais ele, Power BI, quem vai calcular o valor máximo. Vai ser sempre o dobro da meta. Isso vai fazer com que não fique sambando o meu indicador aqui na tela. É isso mesmo? Ó. Vai lá, ó, clica lá nos consultores, ó, e nota que o indicador está sempre fixo em 50%. Por quê? Porque a gente estabeleceu que o valor máximo é a meta vezes 2. São dicas que não tem apostila. Ó, o C7, ó, ele bateu a meta. São dicas que não tem apostila, mas são práticas até demais. Revejam esse vídeo, tá? Pausem, façam aí, ó. Toda vez que você quiser tirar a fórmula aqui de cima, você clica no ESC do seu teclado, que ele vai lá e tira a fórmula. Para encerrar esse vídeo, pessoal, vou clicar aqui na página e vou pedir um KPI, ó, Key Performance Indicator. Clica na página e pede lá um KPI. Esse KPI, qual é a vantagem dele? Ele já calcula automaticamente o percentual de performance. Key Performance Indicator, ele pede esses 3 parâmetros, ele trabalha com esses 3 parâmetros, e ele já te pede o quê?
ele já calcula o percentual de performance. Ah, Léo, o que é o percentual de performance? Percentual de performance é o quanto cada... Bora visualizar aqui na prática, vai. O valor aqui, ó, vai ser o realizado do KPI. O destino é a meta, sim ou não? O eixo da tendência é quem você está analisando. Eu estou analisando os consultores, ó. Então, só em ter preenchido esses campos aqui, ó, só em ter preenchido no KPI essas 3 colunas, sim ou não, você vai notar que ele já calculou o percentual de performance. De novo, o que é o percentual de performance para o KPI do Power BI? Percentual de performance, pessoal, é o quanto ele passou, o quanto ele ultrapassou, ou o quanto ele, percentualmente falando, tá? Ficou devendo. Por exemplo, C1 aqui, ó, ele realizou mais do que o dobro, então ele passou mais de 100%. Ó. O C01 aqui, ele passou 120%. Ó. E o KPI, ele já faz a formatação condicional, ele já coloca verde para quem bateu a meta. Vai lá no C02, ó. O C02, ó, ficou devendo R$500 de 8 mil. Sim ou não? Se você for calcular R$500 de 8 mil, ele ficou devendo 6,25%. Será que é isso mesmo? Vou vir aqui no Excel, ó, igual a, divide a parte pelo todo, né? Assim que a gente calcula porcentagem. Então, ó, vou pegar 500 e vou dividir esse 500, ó, aqui no meu teclado, porque tem que estar como português Brasil, ó. Vai lá, eu vou dividir por 8 mil, é isso? É para dar quanto? 6,25%. Ó. Se você formatar como porcentagem aqui no Excel, colocar 2 casas decimais, ó. Então, esse KPI do Power BI, ele é legal sim. Por quê? Ele já diz percentualmente quanto que ultrapassou a meta, quanto que ficou devendo, ó. Certinho? Ele já coloca a formatação condicional também. Se não tiver nenhum vendedor selecionado, ó. Ah, Léo, como é que eu tiro a seleção? Clica de novo em quem está selecionado. Que aí ele vai tirar a seleção, ele vai deixar nenhum selecionado. É claro, lá no treinamento eu ensino a criar botão de ação que lembra de longe uma macro do Excel, não é isso? Então vamos lá, ó. Se deixar nenhum vendedor selecionado, ele faz um alto relevo, tá? Onde ele coloca o número do último vendedor, mas aquele no gráfico do alto relevo, ele está colocando cada consultor. Legal isso aqui, ó. Vou clicar lá no consultor 03, ó. Consultor 03, ó, ele ultrapassou a meta dele em 33%. Qual é a última dica aqui agora? Vai lá no pincel, ó, e aí formata, ó. Pincel, geral, aí tem que fuçar, ó. Geral, efeitos. Vou colocar aqui uma tela de fundo, ó, preta. Ó, tem que estar selecionado o KPI. Ele colocou lá na tabela. Vai lá, ó. Tela de fundo preto, sempre que nem o Excel, né? Sempre ele faz de quem tiver selecionado. Geral, vou tirar o título, tá? Vou pegar essa meta aqui, ó. Essa meta. Como é que configura a meta? Visual, KPI selecionado, visual, ó. Rótulo de destino, que é a meta, ó. Vai lá, ó. Mais cores, colocar aqui um yellow, um amarelo, ó. Vai lá, o que você achar melhor, tá? Eu ensino a trabalhar com temas lá no treinamento, tem várias possibilidades. E aí, ó, vou aumentar aqui o tamanho da meta para 18. Vai lá, ó, faz. Posso vir aqui em geral, efeitos, colocar uma fronteira visual, ó. Fronteira visual é borda.
colocar uma borda amarela com cantos arredondados, aí é perfumaria, tá? Colocar uma sombra amarelo também, ó. Então isso aqui em sala de aula a gente explora bem, não é o foco aqui, tá? Uma sombra interna, clica fora, ó, e faz o papel do usuário, ó. Tá lá os cantos arredondados, ó. Vou vir aqui no meu velocímetro, pincel, geral, efeitos, fronteira visual, colocar aqui uma cor amarelo com cantos arredondados também. Estou enfeitando, tá, pessoal? Perfumaria. Sombra, coloca lá o que você achar melhor. Sombra interna, mas o Chan aqui foi a formatação condicional, e no KPI ele já coloca por padrão essa formatação condicional. Ok, aqui everybody, people, sim ou não? Então, ó, mais um vídeo aí para vocês curtir. Quem puder, quem quiser, quem puder colaborar, quem puder ajudar, quem quiser também, paralelamente a tudo isso, fazer o treinamento completo meu, tá? Usando planilha Google Sheets, usando configuração de dados Gateway, nossa, N possibilidades. Façam lá na Hotmart, tá? O treinamento Power BI das galáxias. Quem for afiliado Hotmart é uma excelente possibilidade de ganhos, ok, people? Beleza? Peguem aí o meu contato, o link tá na descrição do vídeo, tá? Tem meu WhatsApp, tem tudo. Mas é show o nosso Power BI. Fantastic, everybody. Show! Excelente, people. Até o próximo.